Lucas 23, 33 em diante diz o seguinte: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus lhe disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio do véu o templo. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntava a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Pai, a tua palavra está posta mais uma vez, e o teu humilde servo, que será o transmissor dessa palavra de alguma maneira, peço que o Senhor me use, me esvazie para que se encha da tua graça e que a tua palavra chegue e alcance pessoas de níveis diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes e em tempos diferentes. Trata em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos que se aproximaram da cruz, nesse fato aqui, o fato da crucificação de Jesus é relatado nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Em todos é relatado com óticas diferentes, talvez a gente dê uma passeada neles aqui hoje. Todos que se aproximaram da cruz de Jesus foram impactados de alguma forma. Todos aqueles que se achegaram até a cruz, passaram pela cruz, ouviram a cruz sendo passada, todos foram impactados de alguma forma. Eu vou falar de algumas, mas, como disse, você pode estudar e encontrar muito mais impactos de que causaram aquele homem crucificado entre 2 ladrões. O nome dele é Jesus. Todos aqueles que estiveram próximos a essa cruz, aproximados a essa cruz, foram de alguma maneira impactados. Por exemplo, na cruz, grava isso, na cruz, houve perdão para pessoas que nem sabiam que precisavam de perdão. Então, quem estava próximo da cruz, Jesus estava ali clamando ao Deus Pai por perdão, e aqueles que ali estavam blasfemavam, zombavam, e eles nem sabiam que precisavam de perdão. Então, aqueles que se aproximam da cruz têm perdão e às vezes nem sabem que precisa, que é o verso 34 do texto que nós lemos, o Lucas 23. Logo no 34, o que Jesus fala diante das afrontas, diante da crucificação, diante da injusta acusação: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Traduzindo, ele está dizendo assim: Pai, eles não sabem que estão cometendo esse erro. Eles não têm noção da gravidade que eles estão fazendo. Então, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é muito profundo, igreja. Quando nós estamos diante da cruz, nós recebemos perdão até de coisas que a gente não sabe. Ou seja, quer entender mais? Lembra do que diz em Pedro, mas eu vou usar o texto de Apocalipse 13:8. O que diz em Apocalipse 13:8? Que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Não existia mundo, nada tinha sido desenvolvido, não tinha o haja luz. E o perdão, o Cordeiro é aquele que é morto em nosso lugar. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados através da morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, conforme João capítulo 1, quando João fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo, se o Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo, o perdão de Jesus para nós foi preparado antes de nós pedirmos o perdão.
Antes de nós entendermos que estávamos errando, ou você e eu não andamos nas nossas vãs maneiras de viver que aprendemos dos nossos pais, a Bíblia diz, e achávamos que estávamos abafando, que éramos os certos, os corretos. Eu dou um boi para entrar numa briga, mas uma boiada para não sair, e falava batendo no peito. Isso está errado. Esse pensamento que é normal, está errado. A vingança está errado. E quantas vezes nós não cometemos e ainda cometemos erros como esse, e Jesus, o Cordeiro, te perdoa antes de você cometer o erro. Olha que interessante, isso é muito profundo, e na cruz aconteceu isso. Todos os que se aproximaram da cruz, Jesus fala no plural, perdoa-lhes, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. E essa voz de Jesus ecoa até nós hoje. Que o perdão de Deus recaia sobre nós, sobre aqueles que zombam, sobre aqueles que tiram sarro, porque não sabem o que estão fazendo. E quando souberem, que eles se voltem à cruz. Ué, pastor, então se o perdão foi preparado para todos, então todos estão salvos? É preciso reconhecer. Isso é outro departamento, eu não estou falando ainda de salvação. Eu estou dizendo que o Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. E estou dizendo que Jesus está dizendo, eles não sabem o que estão fazendo. Logo, o perdão de Deus vem antes do nosso arrependimento. Ele já perdoou, o que a gente precisa é reconhecer e se aprumar, que é outro assunto. Mas eu só quero dizer que quando a gente se aproxima da cruz, tem perdão. Até de coisas que a gente não sabe que está cometendo. É por isso que, eu não sei, na sua oração, de vez em quando nas minhas orações eu falo, Senhor, me perdoe até erros que eu não sei que estou cometendo. Porque às vezes a gente tem sentimentos em nós que achamos que está certo. E Ele que sonda todas as coisas, analisa que aquele sentimento não está bom. Que tem orgulho, que tem vaidade, que tem inveja. Então, eu não sei você, mas eu peço, Senhor, me perdoe até de coisas ocultas, porque o Senhor sabe de mim mais do que eu. Então, por favor, me perdoe, porque eu posso estar cometendo erros que estou achando que estou em acertos, ou que é normal sentir isso. Então, grava isso. Na cruz tem perdão antes do arrependimento. A gente nem tem noção. A Bíblia diz que a palavra nem nos chegou à boca. Isso é Salmo 139, salvo engano. E ele já conhece. O que mais tem quando a gente se aproxima da cruz? Ora, quando você se aproxima da cruz, acontece com os ladrões aqui. Quem se aproxima da cruz tem salvação, nem que seja na última hora, que é o caso do ladrão na cruz. A gente segue o texto aqui, ó. No 39, 23, 39. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando nós na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, olha o reconhecimento. Ele não sabia dos erros, começou a reconhecer, quando está cometendo o erro, ele acha que está abafando. Depois, inclusive em Mateus 27, os dois ladrões xingam Jesus. Mas em algum momento, um deles fala assim, nós recebemos o que a gente merece. Esse nenhum mal fez. E disse a Jesus, lembra de mim, quando entrares no teu reino. Jesus falou, em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Não houve confissão, não houve batismo, não houve tempo para isso. O que houve aí? Salvação. Quem se aproxima de Jesus pode ser salvo. Por isso que eu jamais condeno ninguém ao inferno. Ah, o fulano de tal lá, um funkeiro caiu da sacada lá, morreu. Isso aí foi direto para o colo do capeta. Eu não falo isso. Eu não sei. Tomara que não. Tomara que ele, agonizando ali, tenha tido um momento desse ladrão na cruz. Eu confesso que isso é arriscado. Você esperar até o último momento para adquirir a salvação em Jesus Cristo é muito arriscado, porque nós não sabemos. Como dizia minha avó, ninguém voltou para contar. Não sabemos como são os instantes finais da morte. Você quer arriscar? Não. Eu quero viver em Cristo agora, em vida, saudável, tendo a opção. Mas eu não posso dizer que aquele rapaz jovem que cai daquela sacada, fazendo coisas erradas, inclusive, ele está no inferno. Eu não vou dizer isso. Mas ele está no céu? Não sei, não cabe a mim. Não sei. Isso cabe a ele é o dono da salvação. Eu sei que houve um ladrão na cruz que foi salvo em cima da hora, ali no 45 do segundo tempo. E ele não só foi salvo, como biblicamente, teologicamente, por que não dizer escatologicamente? Esse ladrão, ele inaugura o paraíso. Estude sobre isso. Antes desse ladrão, antes de Jesus morrer e ir ao paraíso, era o seio de Abraão. Pesquise sobre isso, que isso está em Lucas 16. Jesus dá um outro nome para o seio de Abraão.
que é o paraíso. O que é isso, pastor? É o local onde os salvos estão aguardando a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, o fim dos tempos, o Armagedon. Existe um local, eu vou chamar de estado intermediário, pesquise sobre isso teologicamente, tanto para os que morrem sem Jesus, quanto para os que morrem com Jesus. Sem Jesus, Hades ou inferno. Com Jesus, paraíso. E esse paraíso se inaugura quando? Com esse ladrão aqui, na cruz. Olha que profundidade. Olha o que o encontro com Jesus na cruz gerou para esse ladrão. Em poucos minutos, porque se você ler Mateus 27, e esse ladrão também blasfemava. Depois você volta em Mateus 27, que também fala da crucificação, dizem que os dois malfeitores blasfemavam contra Jesus. Os dois. Em algum momento, em fração de minutos, talvez segundos, posso dizer até algumas horas, não sei, mas em algum momento um dos ladrões falou: esse homem é o Filho de Deus, e ele é rei, e ele tem um reino, ele precisa lembrar de mim. Ainda há tempo, e ele foi salvo. Então, na cruz diante de Jesus, diante da cruz, nós encontramos muitas coisas, muitas coisas. Não daria tempo de falar de José de Arimateia, não daria tempo de falar de Simão o Cirineu, que carrega a cruz, que daria uma profunda reflexão. Eu preciso correr. O que mais que a gente encontra na cruz? A gente encontra os algozes, aqueles que estavam maltratando, crucificando, espancando Jesus, bem como o povo, se arrependendo. Eu não sei se esse arrependimento produziu salvação. Não dá para a gente afirmar isso, mas reconhecimento sim. Então, na cruz, inverte-se a visão sobre Jesus. Porque em algum momento, aqueles que furavam ele, que davam vinagre, que blasfemavam, se você é filho de Deus, desce daí, meneavam a cabeça. Em algum momento, e eu leio esse momento, Lucas 23, leio novamente, que nós já lemos, 23, deixa eu ver aqui, acho que pode ser a partir do 44, para seguir o nosso texto. Já era quase hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, presta atenção, até a hora nona, 3 horas de trevas. Escureceu o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Jesus clama então em alta voz e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, expirou. Olha só, o centurião, que é o guarda dos 100 soldados, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus. O centurião que estava ofendendo, batendo, mandando bater, mandando crucificar. Quem sabe se ele não foi quem pregou os pregos na mão de Jesus, ele mandou pregar, ele mandou bater, ele ajudou a repartir as vestes. O que faz esse homem, do nada, dar glória a Deus, dizendo que esse homem era justo? E se nós lermos lá em Mateus 27, o mesmo acontecimento, Mateus 27, 54, eu não vou abrir, mas você fica à vontade. Esse centurião, quando acontece tudo isso, ele fala: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Sabe? Ele era o Filho de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus. Então, na cruz, até os algozes, até aqueles que estavam blasfemando, xingando, zombando, repartindo vestes, quando identificam o Filho de Deus, precisam reconhecer. Isso é o efeito cruz. Isso é o efeito cruz de Cristo. Aqueles que se aproximam vão ser impactados de alguma maneira, cedo ou tarde. Todo joelho, igreja, vai se dobrar a Jesus Cristo. Toda língua vai confessar. Faça isso agora. Porque se você não faz isso agora, se você não dobra o seu joelho agora, se você não confessa agora e não se submete agora, quando ele rasgar as nuvens, quando ele descer no seu cavalo branco, quando ele vir buscar a sua igreja, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, até aqueles que o transpassaram, aleluia. Todos, mas pode ser tarde para alguns, há tempo agora. Então todos que se aproximaram da cruz tiveram um impacto. Eu poderia dizer, esse eu quero ler que é bonito, Mateus 27, o mesmo episódio da cruz. Volta comigo, já falei do centurião. Esse centurião não era cristão, pelo contrário, ele estava ali judiando de Jesus. Eu poderia dizer, me perdoe, só o restante aqui, Mateus 27, eu falei, perdão, Lucas 23, que é o texto base, eu falei do versículo 47. Olha o 48, já a gente vai em Mateus. O centurião deu glória a Deus, certo? O centurião falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Olha o 48.
toda a multidão que se ajuntaram para ver o espetáculo, sabe a multidão que estava xingando? Sabe a multidão que falou, Cristo ou Barrabás? Barrabás! E Cristo, crucifica! Sabe essa multidão que gritava em alta e boa voz, e batendo no peito, crucifica, crucifica, e meneando a cabeça. Em um texto, Jesus fala, Eli, Eli, sabactani, e eles falam, ele está chamando Elias, vamos ver se Elias vem, zombando, se salve, você não é o cordeiro, você não é o rei dos reis. Essa multidão, depois que fica 3 horas de trevas, depois que o véu se rasga, depois que há terremoto, o que acontece? E toda a multidão que se ajuntava para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos, arrependida. Então o centurião se arrepende. Eu não sei se esse arrependimento é para salvação. Não temos informações, mas ele reconhece pelo menos. O povo volta batendo, que isso é um sinal de que eu fiz, que eu falei, o que eu estimulei. Porque eu não sei se você lembra, quando Pilatos está ali querendo meio que livrar Jesus, ficar bem, ali não queria que Jesus fosse crucificado, ele fala, vocês estão crucificando o homem inocente, e o povo, esse mesmo povo, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Leia lá. Imagina a reflexão desse povo depois de ver terremoto, de ver um eclipse de mais de 3 horas, de ver o véu se rasgando, de ver se cumprindo coisas que Jesus falava, o tamanho do arrependimento. E eu vou além, é uma conjectura minha, se houve arrependimento genuíno dessa multidão, a salvação chegou para eles também. Eles poderiam ter voltado, depois de um tempo procurado a igreja ali dos apóstolos, e se associado, se convertido. Eu creio que isso pode ter acontecido com esse centurião, não sabemos, mas eu creio muito nisso. Eu creio que parece que a igreja começa a nascer meio que ali com alguns, é uma opinião minha. Certo? Então isso é um debate teológico, não importa. O que importa é que o texto está mostrando que pessoas se arrependeram, que pessoas que no momento estavam ali, maltratando, xingando, zombando, dando vinagre, reconheceram. Quem se aproxima da cruz, de alguma maneira, muda completamente. E aí, Mateus 27, agora sim, olha o que acontece rapidinho. Essa é só a introdução, mas eu vou correr. Tá? Mateus 27, 50. Se eu estourar uns 10 minutos, os irmãos me perdoem, já estamos em clima de voltar. Aí o ao vivo também, a igreja aqui nas quintas em breve. Então, vamos lá, irmão. Eu não quero mais ficar correndo. Eu brinco no final aqui do culto. Nossa, Carlos, será que deu para assimilar? Porque é tanta passagem. Então, eu quero ser mais pausado. Mateus 27, 50, olha só. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. É o mesmo acontecimento. Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Olha só. Outra informação em Mateus, que não tem em Lucas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. Olha isso. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aí vem a declaração do centurião logo abaixo. Irmãos, quem se aproximou da cruz, o negócio foi tão forte, tão tremendo, que pessoas foram ressuscitadas. Você imagina uma cena dessa? 3 horas de apagão, terremoto, pedras se fendendo, tremores, trevas, véu do templo se rasgando, mortos saindo da tumba. Já parou para pensar nisso? Corpos de santos. Aonde vai isso? Estude sobre isso, isso vai longe. Muitos viram esses corpos. Muitos caminharam, ressuscitaram. Olha o poder daquele que se aproxima da cruz de Jesus. Olha o poder do que acontece quem está permeando a cruz de Cristo, quem está próximo a Ele. E eu teria muito mais coisas para dizer, Mas o que eu quero dizer para a igreja, para a gente já entrar na palavra ainda mais, que quando eu e você nos aproximamos da cruz de Jesus, coisas acontecem. Já relatei várias aqui. Mas resumindo, concatenando tudo isso, o que acontece quando eu me aproximo de Jesus Cristo? Porque o desafio aqui, nesses próximos 15, 20 minutos, é te convidar, igreja, a não só saber de um Jesus filosoficamente, não saber que Ele é real só
pelas palavras que você ouve, e sim você experimentar, você estar próximo, você sentir o calor da cruz de Cristo, você sentir Jesus na prática. O que acontece quando não é mais o ladrão, não é mais o centurião, não é mais as pessoas ao redor, não são mais esses mortos que foram ressuscitados, o que acontece quando eu me aproximo da cruz? O que acontece? Primeira coisa, ele me salva. Isso é evidente. Quando eu me aproximo de Jesus, ele me salva. O que ele diz aqui em João 12? Então, quando eu me aproximo de Jesus, ele me salva. E Senhor, como precisamos da sua salvação. O que diz em João 12, 31, no discurso de Jesus, ele fala palavras lindas, e uma delas é essa aqui. 12, 31. 31 e 32, né? Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, que é outra questão. Que Jesus, quando ele triunfa sobre a cruz, a Bíblia diz que ele triunfa sobre principados e potestades. Se você está em Cristo, o diabo não tem poder sobre a tua vida. Isso fica para um outro tema. Não tem poder sobre a tua vida. Ele pode tentar, artimanhas, mas ele não tem poder. O príncipe desse mundo é expulso da tua vida se você está em Jesus Cristo, ok? E olha o que ele fala no 32. Jesus está dizendo, quando for levantado da terra, que aqui é a cruz, a todos atrairei a mim. Igreja, todos é todos. Todos serão atraídos na cruz, não são alguns. Mas os eleitos e os salvos, eu não estou dizendo de salvação, eu estou dizendo que todos, e isso bate certinho com a crucificação, todos reconheceram que ele era o Senhor. Se todos foram salvos é outra história. Mas todos foram atraídos. Por isso que a gente canta, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Isso é bíblico. Todos foram atraídos, todos. Então, quando eu me aproximo da cruz e sou atraído por ela, e se eu permaneço em Jesus, o que acontece? Sou salvo. Sou salvo. Em tempos de incertezas, de que nós não sabemos o que será do amanhã. Nossa vida sempre foi uma incerteza, tá? É que agora com o terror dessa doença, a incerteza parece que aumentou. Em que nós não sabemos, em que nós temos visto morte de conhecidos, de pessoas, uma atrás da outra. Se eu não cresce que Jesus Cristo salva e que há outro lugar melhor do que esse, eu teria surtado. Eu não sei você, eu ficaria meio pinel. Porque quem estava em paz, tranquilo, mesmo longe de Cristo, mas ali vivendo nessa falsa ilusão que é o mundo, ok, mas aí vem uma pandemia que afeta o mundo inteiro. Imagina o desespero de uma pessoa que não crê em salvação, que não crê que existe um outro reino. Como essa pessoa vive? Porque de vez em quando, não sei se com você, nós somos seres humanos, de vez em quando bate alguns medos e incertezas no nosso coração. Aí eu me lembro, mas eu estou na cruz de Cristo. Eu estou em Jesus, eu estou salvo. Se Ele quiser me levar, o que eu posso fazer? Eu peço, se Ele permitir, que eu fique um pouco mais, ver minha filha crescer, coisas de seres humanos. Eu não queria ir agora não, mas se Ele me levar é lucro, não é isso que a Bíblia diz? Então nós temos é verdade, eu não vou me desesperar. Tem salvação. Então quem se aproxima da cruz é salvo. É salvo, Ele salvou o ladrão. Se aqueles que creram, o centurião falou, esse aí é o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele deu glória a Deus, esse centurião. É muito forte isso. Que as pessoas bateram no peito, arrependidas. Se essas pessoas se prostraram, rendidas por conta da cruz de Cristo, por conta desse Jesus Salvador, elas foram salvas. Jesus impactou, ele mudou todo o cenário da humanidade. Até quem é ateu tem que reconhecer. As coisas são antes e depois de Cristo. Então, quem está em Jesus e se aproxima dessa cruz, pastor, isso é óbvio, mas é legal você lembrar a força que é. Igreja, olha para mim, se você está em Jesus, você é salvo. Você está salvo. Você e eu estamos dentro de uma arca espiritual, em que dilúvios de pecado, de morte, de incertezas estão ao nosso redor. Mas eu e você estamos nessa arca, que essa arca é Jesus Cristo. Estamos salvos, estamos protegidos. Nós e a nossa casa, em nome de Jesus, protegidos. E se algo suceder, somos salvos. Somos restaurados, a salvação está sobre você. Não deixe que as notícias do mundo, que é segunda, terceira onda, agora que estão falando da Covid aí, não deixe que isso te cerque a ponto de você esquecer que,
eu sou salvo. Com primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª onda, eu sou salvo em Jesus Cristo. Eu estou livre. Se Ele quiser me levar agora, vai ser com Covid, sem Covid. Se Ele quiser me guardar, vai ser... E com isso eu não estou dizendo para você não se proteger, não se guardar. Eu estou dizendo, nós estamos fechados hoje. Na genuína de semana ainda, ficamos fechados, mesmo o governo liberando por prudência. Porque Jesus lá no deserto fala, não tente o seu Deus. Então nós temos a prudência. Mas eu não posso esquecer que eu sou salvo nele. E que os meus dias estão contados por Ele. E que é Ele que sabe. Então... Quando você se aproxima da cruz, como nós relatamos, você é salvo, ok? Salvo. Grave isso e saia seguro com isso. O ladrão foi salvo na última hora, é arriscado. Esse caminho eu não aconselho. Vem agora, porque tem uma coisa chamada galardão. Que aí fica, quem quiser procura aí, tem essa pregação minha sobre galardão. Como é importante quem faz a obra, é diferente desse ladrão que foi salvo. Todos foram, mas existem recompensas, é outra conversa, mas é muito interessante. Não faça como ladrão, mas ainda que aconteça qualquer situação, e você se aproximar da cruz, como ele disse, a todos atrairei. E se você ir atraído e se render, a salvação está sobre você. E outra coisa, quando a gente se aproxima da cruz, o que acontece? O que Jesus faz quando a gente se aproxima dele? Isso é lindo, eu tenho pouco tempo, mas se Deus quiser. Quando eu me aproximo da cruz, ele se importa. Grava isso. Quando eu me aproximo da cruz, ele se importa comigo, pessoalmente. Eu vou te provar isso. Nós temos um Deus, Jesus Cristo, igreja, é uma pessoa. Porque parece que às vezes a gente se esquece. Ele é todo poderoso e ele é Deus, mas ele é uma pessoa. Ele não é uma instituição. Ele não é um símbolo. Ele não é alguém tão longe que não possa nos ouvir. Ele é uma pessoa. Pessoa essa toda poderosa. Deus em toda plenitude, Deus Filho em toda plenitude. Essa pessoa se importa com você. Isso não é mensagem triunfalista, isso é verdade. Ele se importa comigo, pastor, que está me assistindo, mas eu estou junto com 50, 60, 100. Comigo, com a minha história. Sim, porque nós temos uma mania, igreja, de enxergar Jesus ou como algo muito distante, institucional, Jesus Cristo, ele não vai se importar comigo porque ele é muito grande, ou alguém tão humano que não tem tempo para a gente, como se Jesus estivesse lá no céu assim, agora tem que socorrer, agora é a África, agora, não, ele é todo poderoso, ele é onipresente. Eu não sei se você sabia, a onipresença é difícil da gente entender, então o desafio aqui é você crer, não dá para entender isso, o que eu vou te explicar eu não entendo, mas eu creio. Jesus está em todos os lugares 100%. Isso é onipresença. Você já parou para pensar que Jesus está 100% aqui agora? Ele está aqui, porque ele diz, 2 ou mais pessoas estiverem. Não é brincadeira, Jesus está brincando? Não. Ele está aqui agora, 100%. E também no Japão, 100%. Em todos que invocam o nome dele. E também... está em qualquer lugar, 100%, isso é onipresença. Ele tem 100% de presença em todos os lugares e pessoas que invocam o seu nome. Ele está em todos os lugares. Logo, o seu dilema não é pequeno ou grande, fácil ou difícil. O seu dilema é o seu dilema. Ele se importa, mesmo. Como é que você prova isso? Eu guardei um episódio da cruz muito interessante para provar isso. Poderia falar muitos outros, mas olha esse episódio, que lindo, que a gente fica, mas por que Jesus falou isso? Eu vou tentar responder hoje um dos motivos, aí a gente pode conjecturar vários, mas pelo menos um. João 19, vou falar do episódio da cruz também, porém com a ótica do João, tá bom? Do discípulo do apóstolo João. Então, João 19... Eu vou falar da crucificação, mas eu vou ter que ler do 25 em diante. Presta atenção. Isso só fala nesse texto, tá? Só fala em João, essa parte da crucificação. Não se fala nos outros evangelhos. É um adendo aqui, é uma observação importante. O que diz em João 19, 25? E junto à cruz, olha só, quando você se aproxima da cruz, igreja, junto à cruz de Jesus, estava quem? Sua mãe e a irmã de sua mãe. Provavelmente aí a Isabel, tá? Me corrija se eu estiver errado.
Maria de Clopas e Maria Madalena, as mulheres, né? Os homens tudo fugiram, as mulheres estavam ali. Mas tinha um homem ali. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, esse é o João, estava presente também ali junto à cruz. Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Irmãos, tem coisa que Jesus faz que eu quando eu li esse texto, acho que a primeira vez ou a segunda, eu falei, eu não entendi. Ele está sendo crucificado, martirizado, a dor da morte de cruz, pesquise como é. Martirizado, sendo ofendido, passando sede, morrendo sufocado, morrendo martirizado, e ele olha a mãe e olha o discípulo João e fala: para tudo. Então, só um detalhe, mãe, olha o seu filho aí, filho, olha a sua mãe, irmãos. Por que ele faz isso? Porque ele se importa. Porque ele se importa com as pessoas acima da dor dele. Jesus provou na cruz, igreja, que a dor dele não é maior do que o amor. Jesus provou que a dor que ele sentia na cruz não era maior do que a compreensão da vida humana, do que o respeito pela vida humana, o amor pela vida humana, vida essa que ele criou, porque ele é o Criador. Ele prova a importância que ele dá aos seres humanos. Podem dizer várias coisas, que ele era o discípulo, a quem Jesus amava, que ele tinha uma verdade espiritual, ok, conjecture. Mas o que eu posso dizer, lendo esse simples texto, porém profundo, ele se importa muito com a gente. Ele para com a dor dele, ele para com as injúrias que ele está recebendo. Primeiro ele fala: pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Fala a verdade, é muito amor. E aí ele vira para o discípulo e junta ali a mãe dele biológica com o João, que passa a cuidar dele. É muito amor, é muita importância. Igreja, Jesus se importa com você, sim. Ele te dá atenção, sim. Você talvez fale aí: eu sou sozinho, ninguém me entende, ninguém me compreende. Isso é uma mentira. Jesus Cristo, isso não é frase de efeito, isso é verdade. Eu poderia citar tantos outros textos. Ele para curar a mulher do fluxo de sangue. Ele para uma madrugada para falar com Nicodemos. Ele para falar com uma mulher na beira do poço, desvia todo o caminho para Samaria. Ele para falar com pessoas olho no olho. Ele desce o Zaqueu da árvore e fala profundamente com aquele homem. Ele toca num leproso que precisava ser tocado. Preguei isso semana passada, eu acho. Antes de curar, ele toca, porque ele sabia que aquele leproso precisava de toque. E num mundo sem muita atenção, num mundo que nós dependemos de likes virtuais, eu não, né? Mas muitos dependem de likes, ou se importam tanto com isso, tem Jesus, o Criador, que diz a você: se você se aproximar da cruz, eu me importo com você. Os seus dilemas, eu me importo. Essas orações que você faz, que você acha que ninguém ouve, que ninguém se importa, eu me importo, porque Jesus não é homem no sentido 100%, ele é 100% homem, mas ele não é só homem, ele é Deus, e um Deus amoroso, e ele se importa com os meus dilemas, se importa. Mas a minha dor é desse tamanho para Deus, ele se importa. Mas ele tem tanta coisa para fazer, ele não é assim. Ele está em todos os lugares, ele tem todo o poder e todo o saber. Ele se importa com a sua dor. Então, eu quis falar primeiro que ele salva, que é o mais importante. Mas cá entre nós, ele salva. Mas nós estamos aqui vivos nessa terra. Então, eu estou esperando a salvação quando ele me chamar, amém. Mas enquanto eu estou aqui, ele se importa. E ele não só se importa, ele provê. Ele cuida, ele deu uma mãe para um filho para uma mãe. Ele parou tudo. Isso tem muito significado. Quer dizer que ele se importa com a sua necessidade agora. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Jesus se importa com a sua necessidade agora. E por um acaso ele é todo poderoso. Faz a conta. Ele é amoroso, ele se importa com a sua necessidade agora e ele tem poder. O que eu faço? Eu me aproximo da cruz. Eu corro para a cruz. Vamos louvar aquela canção? Pela cruz lá me chamou, que é muito maçante, mas ela é linda. Ele se importa, igreja. Ele se importa. Grava isso no seu coração.
Mas pastor, eu ouvi um testemunho de uma pessoa que era ex-presidiária, e ela matou 50 pessoas, aí Jesus foi lá e visitou, e tirou do charco de lodo. Esse sim é uma história. Eu tenho problemas de trauminhas de infância. Jesus vai pensar em mim? Pensa. Ele vai se importar comigo? Vai. Eu acabei de mostrar, num cenário de crucificação, num cenário pesado, num cenário de salvação da humanidade, Jesus parando tudo e falando: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Parando tudo, porque humanamente não faz sentido ele parar no meio daquela dor e dar um recado desse. Quer dizer que ele se importa com as vidas, com os detalhes. Quando Jesus encontra Pedro esse que o negou tantas vezes, faz em dó maior, vou pedir hoje, que eu sei que vocês fazem no tom feminino, dó maior, desculpa. Ele se importa, Jesus, quando encontra Pedro, igreja, é impressionante. Pedro tinha negado 3 vezes e blasfemado. Ele só fala uma coisa: você me ama? Eu só quero saber isso, você me ama? Se você me ama, a palavra de Jesus, dá, apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, tá bom. Irmãos, o que nós precisamos, o evangelho é muito simples, igreja. Em nome de Jesus, ouça esse humilde pregador, o evangelho é simples. Você só precisa se aproximar da cruz. Só isso. Só se aproxime da cruz. Só se aconchegue nos braços de Jesus. Que coincidência. O discípulo a quem Jesus amava, que estava na beira da cruz, e me parece que de todos os discípulos ele era o único. Um monte de mulher e ele ali. Todos fugiram, até ele. Mas em algum momento ele volta, porque a Bíblia diz que ele, em João 19, que ele está aos pés da cruz. Esse discípulo é o mesmo que na ceia, quando o clima também fica tenso, que Jesus fala: onde vocês vão me trair? Onde vocês vão me trair? Esse discípulo, enquanto muitos estão desesperados, ele está inclinado no peito de Jesus. Esse discípulo entendeu algo. Esse discípulo é aquele que Jesus fala, quando Pedro fala assim no final de João 21, lá no finalzinho: e esse aí? Aponta para João. Jesus fala: que te importa? E se eu quiser que ele fique até eu voltar? O que te importa? Parece que esse homem entendeu alguma coisa. Ele entendeu que ele precisa estar grudadinho com o mestre, juntinho com Jesus mesmo, e que ali tem salvação, que ali tem perdão de coisas que a gente nem sabe que precisa de perdão, que ali tem alguém que se importa conosco de verdade. Não importa, igreja, o dilema que você tem, o tamanho dele, o tamanho da dor. Muitos ridicularizam a sua dor. Ai, supera isso. Ai, você não muda, você é do mesmo jeito. Ah, porque eu venci desse jeito. E as pessoas triunfam sobre aquilo que elas acham pequeno. É uma dor pequena, um problema pequeno para elas. Se dói em você, ele se importa. Se mexe com você e você se aproximar da cruz, ele se importa. Não é drama para ele, igreja. Para ele não, para o seu marido pode ser. Para sua mulher pode ser. Para quem te cerca pode ser. Para ele não. Se a dor é genuína, se o medo é genuíno, não importa o tamanho desse medo. Se você se aproximar da cruz, aproxime-se da cruz.